nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar. Manacapuru era uma cidade indígena, um povoado das pessoas Mora. Mas em 1786, os portugueses chegaram aqui e decidiram para chamar essa cidade Manacapuru. Manacá significa flor e puru enfeitado ou matizado. Uma vez por ano temos a ciranda aqui na cidade, quando 50 mil pessoas vêm do ao redor de Amazonas e até de fora de Amazonas também. E pessoas celebram várias danças e cânticos e gostam de festejar juntos. Durante aquela festa tem várias histórias sobre fadas e sobre folclore. E várias histórias sobre deuses, infelizmente deuses falsos, mas histórias mesmas. E vou falar mais sobre isso depois. Mas já estamos aqui para fazer esse programa, Testemunho da Fé. Nesse programa temos um estudo sobre disciplina eclesiástica. Eu vou pregar de 1 Coríntios e capítulo 5. É importante, Deus quer ordem na igreja. Vocês querem ordem na sua família? Vocês querem ordem onde vocês trabalham? Por isto precisamos de disciplina. Também, pastor Raimundo Feitosa vai terminar na série dele sobre os 10 mandamentos com o 10º mandamento. Aprenda a desejar aquilo que é legal, aquilo que Ele manda você desejar. E Ele diz, deseje a palavra de Deus, deseje Jesus no controle da sua vida, porque você terá de fato a mudança tão necessária para a sua vida, para sua família, para tudo que você tem. Na presença de Deus, 3 músicos vamos tocar juntos. Eu louvo a Jesus. Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, cantarei a minha adoração. E um pouco depois, nesse programa também, mais 2 músicas daquele mesmo álbum, Bendito Seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. E Em Tuas Mãos. Então fique conosco nessa hora e Deus te abençoe. Firme nas promessas de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, voltamos mais uma vez para estudar a Bíblia juntos. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios comigo e vamos continuar nossa série. O estudo hoje é chamado Disciplina Eclesiástica, que talvez não vai animar muitos de vocês, mas pensem nisto. É importante. Deus quer ordem na igreja. Vocês querem ordem na sua família? Vocês querem ordem onde vocês trabalham? Por isto, precisamos de disciplina. Precisamos nos disciplinar e precisamos ser disciplinados por Deus. Por isto, Deus disciplina a igreja por meio da liderança da igreja. Por isto, vamos estudar a Bíblia que temos agora aberto em 1 Coríntios capítulo 5 e vamos estudar versículos 1 até 5. Eu vou ler primeiro capítulo 5 e versículo 1. Por toda parte
se ouve que há imoralidade entre vocês, os coríntios. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Isto é um estudo, uma passagem um pouco grave. É importante. Por favor, não desligue a televisão, nem a rádio, nem o computador, porque eu creio que Deus quer falar com você também sobre como tudo é com você, com sua congregação, com sua família, com seu casamento, na ideia da disciplina. Já Paulo falou bastante sobre a imoralidade e julgamento, mas realmente ele acabou de começar. Capítulos 5 e 6. Naqueles capítulos ele vai falar muito sobre imoralidade e julgamento. E aqui ele está falando, continuando onde ele terminou, de novo com essa ideia que esses coríntios eram arrogantes, orgulhosos. Mas Paulo disse, como vocês podem ser orgulhosos quando tem esse pecado no meio de vocês? Esse pecado foi muito sério. Todos os pecados são sérios, mas até mais sério quando tem uma situação na igreja que até o mundo pensa que é sério. Né? Se seu amigo descrente veio a você e disse, olha, eu tenho relações com a esposa do meu pai, o que você vai pensar? Se alguém do mundo está fazendo isto, você vai pensar, isto é muito sério, isto é horrível. Embora essa coisa estava acontecendo na igreja. E em Levítico 18, versículo 8, a Bíblia diz, não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Lá, está na Bíblia, já, no Antigo Testamento. Esses coríntios não tinham nenhuma desculpa para praticar esse pecado tão feio. E também tem outros exemplos no Novo Testamento, outros exemplos no Antigo Testamento. Já viu sobre Absalão, o filho de Davi? Esse filho de Davi foi muito ruim. E ele expulsou Davi do reino de Israel, de Jerusalém. E realmente Absalão, ele pegou as concubinas, as namoradas de Davi, e colocou elas em cima do palácio, fez uma tenda, e Absalão deitou-se com 10 dessas concubinas para desgraçar o pai dele. Os coríntios já saberam isto. Também foi Adonias. Adonias era um outro filho de Davi. E quando Davi morreu, Adonias presumiu para se tornar rei, quando Deus já prometeu o trono para Salomão. Então Salomão jogou Adonias fora do trono, e Adonias pediu de Betseba que ele pode receber uma concubina, uma mulher de Davi. O nome dela foi Abissag. Lembre quando Davi era bem idoso e não podia ficar com Carol, ele sempre estava frio na cama. Então, os conselheiros de Davi organizou para Abissag ficar com ele, não para fazer relações, mas só para ajudar ele a não ficar frio demais na cama.
Depois de Davi morreu e depois de Salomão se tornou rei, esse Adonias pediu para Abisag. Realmente, esse pedido custou ele a vida dele. Adonias foi executado. Pode ler sobre isso em 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. E podem ler sobre Absalão em 2 Samuel, capítulo 16, se vocês querem estudar mais. Realmente, quando esses reis ou príncipes em Israel estavam fazendo tais coisas, eles eram momentos baixos para Israel. Foi muito horrível. E foi uma desgraça para a nação inteira de Israel. Realmente, foi por causa das coisas assim que Deus tirou Israel do Egito e enviou a nação de Israel para Canaã para expulsar as nações de Canaã por causa dessas coisas. Mas agora Israel já entrou em Canaã e repetiu essas mesmas coisas. E Paulo estava muito preocupado quando ele ouviu que aquelas coisas que já aconteceram em Canaã e já aconteceram em Israel historicamente estavam entrando à igreja. Por isto, Paulo disse, aquele irmão, se é irmão, tem que ser expulso da igreja. Não pode continuar como um irmão aceito para a congregação. Tem que ser expulso da igreja por causa da gravidade daquele pecado. Quando eu voltei para a Inglaterra, no mês de 2014, passei 7 meses lá com minha família, sou inglês, minha família é inglês, e moro e trabalho em Amazonas, perto de Manacapuru, realmente. Mas visitamos a Inglaterra por poucos meses e eu falei com um pastor lá, realmente uma pastora. A Bíblia proíbe isto, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, mas lá foi uma pastora e ela disse que ela tem 2 membros da igreja que são homossexuais. E eu disse para ela, isso é muito ruim. Não pode ter membros da igreja que são homossexuais, porque isso é contra a Bíblia. Deus proibiu essa prática. Em Romanos capítulo 1, lá é proibido. Não pode fazer isso. E 1 Coríntios capítulo 6 também. E ela disse, olha, cuidado, porque você não está falando com amor, por amor. Mas não, ao contrário. Eu estava falando por amor. Amor para Deus. Amor para a pureza da igreja dele. Amor para os outros membros da igreja. Quando eles observam um casal homossexual na igreja, aceito para a igreja, membros, e ninguém quer disciplinar eles. Isso é ruim. Falando nada não é amor. Falando, repetindo o que Deus já falou, isto é amor. Um outro exemplo, realmente, em outro município, eu visitei uma igreja lá e eu ouvi sobre um problema que foi sério. Uma pastora era uma lésbica na igreja. E por causa disso, a liderança foi dividida. Algumas pessoas querem essa lésbica continuar como pastora da igreja. Outros não querem isto, querem ficar com as palavras de Deus e a vontade de Deus. E isso causou uma escândalo. E ninguém fez nada. Essa lésbica continuou sendo uma pastora na igreja. E muitos membros ficaram tristes e saíram. Um escândalo. Ninguém disciplinou aquela mulher. Se a igreja não praticar disciplina eclesiástica, que significa quando a igreja, a liderança, disciplina membros da igreja, se uma igreja não pratica isto, a igreja vai ficar mais e mais fraca e mais mundana. E a ira de Deus vai cair naquela igreja. Deus vai disciplinar vocês. Se vocês não vão se disciplinar, Deus mesmo vai. E talvez Ele vai tirar a candelabra da sua igreja
da sua cidade. Deus é sério no respeito de pecado e temos que ser sérios também. Versículo 3, em nosso texto, Paulo disse que aquela pessoa tem que ser condenado, expulso daquela situação. Eles têm que praticar disciplina eclesiástica. Eu gosto do pastor John MacArthur. Ele é americano, ele já escreveu muitos livros, mais ou menos 100 livros, e se você é um cristão, especialmente um pastor, um líder da igreja, provavelmente vocês já têm um livro dele, um dos livros. Ele é um pastor em Califórnia, e quando ele recebeu o pastoreio da igreja dele, ele tinha 300 membros, e ele tinha 28 anos de idade, mais ou menos. E ele disse para os outros pastores na igreja, os presbíteros na igreja, ele disse: temos que praticar a disciplina eclesiástica na nossa igreja. E eles disseram: não, pastor John, se praticamos a disciplina eclesiástica em nossa igreja, vamos esvaziar a igreja. Todos vão sair. Ninguém faz isto nesses dias. Mas pastor John MacArthur disse: não, meus amigos, meus irmãos, temos que praticar disciplina eclesiástica. Quando um problema entra na igreja, temos que obedecer a Deus e disciplinar pessoas apropriadamente, né? Depois de 40 anos, a igreja não foi esvaziada. Em vez de 300 membros, eles têm 6.000 membros. Por 40 anos, eles praticaram disciplina eclesiástica e Deus abençoou e abençoou e abençoou aquela igreja. Eles já disciplinaram muitas pessoas, mas sempre com lágrimas, sempre com tristeza no coração. Nenhum pastor verdadeiro vai regozijar-se de fazer isto, não. Nenhum pastor vai expulsar alguém da igreja porque não gosta de tal pessoa, por causa de um tipo de esporte, não. Vai quebrar o coração do pastor para expulsar um membro por causa do pecado sério, o pecado porque ele não vai arrepender-se, ou um pecado que repita. Se isto é o caso, o pastor com a liderança tem que expulsar tal pessoa. Mas sempre isto é triste e sempre o objetivo é que tal pessoa será reconciliada no futuro. Mas por pouco de tempo é necessário para aquela pessoa ser colocada fora para aprender que o que ele está fazendo é obra do Satanás, não do Senhor. E se tal pessoa continue naquela área de pecado, é possível que aquela pessoa realmente não pertence ao Senhor e pertence ao Satanás. E por isto precisa ser jogado fora para aprender que realmente ele pertence ao Satanás, não ao Senhor. Isto é o que foi na mente de Paulo, quando ele estava escrevendo essas coisas, sob inspiração do Espírito. Versículo 4, para a pureza da igreja. Deus quer a igreja dele ser pura. Eu quero minha filha ser pura. Eu estou preparando ela para casamento. Ela tem 11 anos. Espero que ele não vai se casar por mais 10 anos, talvez. Mas já eu e minha esposa estamos preparando ela para cuidar do corpo dela, para estudar bem, para fazer tudo certo. Então, quando o dia chegar e Deus providencia o marido para ela, ela vai ter um testemunho bom, uma consciência limpa, e ela vai estar pronta para casamento. Ela vai ser pura para entrar naquele relacionamento puro. Semelhantemente, Deus está preparando a igreja, quem é noiva de Cristo, preparando-nos, purificando-nos, santificando-nos para a vinda de Jesus Cristo, para o casamento do Cordeiro de Deus. Por isto,
disciplina eclesiástica é muito importante. É parte da santificação do corpo de Cristo, em preparação para Cristo. Paulo não estava presente quando ele estava escrevendo essas coisas, mas ainda tinha autoridade para falar essas coisas por várias razões. Uma razão, é verdade, Paulo era um apóstolo, sim. Mas outra razão também, porque foi a verdade o que Paulo estava dizendo. Ele estava pensando na honra, na glória do Senhor, na pureza da igreja. Então ele pôde dizer, tal coisa foi errada. Irmãos, tem que disciplinar esse irmão. Podemos dizer coisas semelhantes. Nós não somos apóstolos. Mas se honramos, queremos honrar o Senhor, e se estamos ocupados com a pureza da igreja, temos a autoridade de Deus para dizer, segundo a palavra de Deus, tal coisa é errada. E tal pessoa tem que ser disciplinada. Para expulsar alguém da igreja é o último passo. Primeiro, é bom para conversar com aquela pessoa, confirmando se a acusação é certa ou não. E se aquela pessoa vai se arrepender e parar de praticar tal coisa, com disciplina apropriada, a pessoa não precisa ser expulsa da igreja. Mas, se tal pessoa não vai ouvir para seu conselho, leve tal pessoa para a liderança da igreja e deixe a liderança continuar tentando para disciplinar tal pessoa. Mas se tal pessoa não vai prestar atenção para a liderança da igreja, não vai se arrepender ou vai, mas continue naquele pecado, a liderança da igreja tem autoridade para expulsar tal pessoa por um tempo limitado, com o motivo para aquela pessoa ser reconciliada no futuro, para ganhar o irmão de Satanás. Então isto é o que Paulo está ensinando. Antigamente, pessoas que fizeram aquele pecado e pecados semelhantes foram expulsos da comunidade de Israel. Agora, na igreja, temos que expulsar pessoas semelhantes da comunidade da igreja. Mas apenas para ganhar ele era o fim da conta. Podem ler também mais de Romanos 6, que fala sobre a necessidade para morrer para as coisas do mundo e viver para a glória do Senhor. E nós não podemos continuar no mundo como antes, mas temos que realmente deixar atrás dessas coisas e ficar mais e mais santificados. E isto é nosso grande tema em 1 Coríntios, né? Para ser mais e mais santificados, para ser testemunhos de Jesus Cristo neste mundo caído. Por isto, disciplina eclesiástica é essencial. O Paulo tem muito mais para dizer sobre julgamento e sobre imoralidade realmente nos capítulos 5 e 6. E vamos voltar, né? Vamos, nos programas que vêm, vamos voltar para capítulo 5 e 6 depois e considerar mais desses problemas que existem. Mas eu quero encorajar vocês para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Talvez algumas dessas coisas são um pouco em cima do seu entendimento, mas se você já não é cristão, ainda eu quero que vocês pensem seriamente. Onde você vai passar a eternidade? O que Jesus vai falar contigo? O que o Pai Deus vai falar contigo no dia final? Quando todos vão ser ressuscitados, os maus e os bens, os ímpios e os santos em Cristo Jesus, e Deus vai julgar todos, e Jesus vai separar os bodes das ovelhas, os pecadores sem pecados perdoados e os pecadores com pecados perdoados, confiando em Jesus. Em qual lado você vai estar? Com os ímpios? Pessoas que viveram esta vida para se glorificar? Ou você vai estar no lado das pessoas que seguiram Jesus Cristo com fé e obediência? Pense em onde você está. Confie em nada mais e nada menos do que Jesus Cristo. Ele é o único Salvador.
Não confie em Maria, ou São José, ou Santo Antônio, ou em si mesmo, na Papa, no rei, no presidente. Não confie em nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. E Ele vai salvar todos que têm fé nele. Confie nele. Confesse seus pecados diante do Pai, dizendo: Deus Pai, Jesus morreu para mim. Aceita-me por causa dele. E Ele vai aceitar você. E você pode viver para o resto da sua vida servindo Jesus, seguindo Jesus, indo para o céu com paz, com a vitória em sua vida sobre Satanás, sobre o pecado. E Ele vai estar com você para sempre. Isto é a esperança do cristão. Fique com Jesus Cristo. E volte para ouvir mais dessas meditações em 1 Coríntios. Até mais. Deus te abençoe. Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver testificando desse amor infinito, bendito, bonito. Quero cantar hino à vida em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver a vida trazida pelo amor infinito, bendito e bonito. Vamos cantar um cântico novo em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Vamos cantar, vamos, meu povo, Do amor infinito, bendito Ó Senhor, ensina-nos a vivermos esse amor infinito, bonito e bendito. Que o Teu poder revista a nossa vida, para que nós possamos viver a vida cantando em louvor a Jesus. Recebe a nossa oração, é o que te pedimos em Teu nome. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, cantarei a minha adoração. Eu te louvarei, Senhor, de toda devoção, cantarei em tua adoração. Seja honrado, Rei do universo, seja exaltado, Criador da natureza. A ti todo o nosso louvor e o nosso aplauso.
sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, estamos de volta com a exposição dos 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Estamos no 10º mandamento. Eu sou o pastor Raimundo Feitosas e é uma alegria adentrar o seu lar, ter contato com você, falando desta palavra tão preciosa. Os 10 mandamentos da Lei de Deus nos ensinam lições importantíssimas sobre Deus, sobre como devemos nos relacionar com Ele, sobre como devemos nos comportar uns com os outros, com o próximo. A palavra de Deus nos ensina que Deus não quer concorrência. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. No primeiro mandamento eu lembrei que os mandamentos da lei de Deus são dados ao seu povo, resgatado, salvo. O problema dos judeus foi exatamente que depois que eles receberam os mandamentos, eles começaram a entender que se eles guardassem os mandamentos seriam salvos e se eles não guardassem os mandamentos seriam perdidos. De fato, quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós merecemos a morte, o inferno, a condenação. Mas o entendimento de que guardando os mandamentos seremos salvos era um entendimento errado, porque os mandamentos revelam o nosso pecado. Os mandamentos revelam que Deus tem um juízo contra nós. E exatamente ainda na lei de Deus, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo dos patriarcas, no tempo do povo de Israel, de Judá, eles sempre tinham o sacrifício. E o que era o sacrifício? Nada mais era: reconhecemos que quebramos a tua lei, reconhecemos que merecemos a morte, reconhecemos que somos culpados e que esse cordeiro, este animal inocente, não fez nada, mas nós aceitamos que ele morra no nosso lugar como símbolo do cordeiro que o Senhor vai enviar para morrer no nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse, se tratando do Senhor Jesus Cristo. A mesma promessa que foi dada a Adão e Eva lá no paraíso, a mesma promessa que foi dada a Moisés e pelos profetas, que Deus enviaria o Redentor, o Salvador, o homem puro, perfeito, que morreria no lugar de homens imperfeitos, como eu e você que me assiste agora. Meu querido, nosso 10º mandamento é para tirar qualquer dúvida de que de fato estamos culpados na presença de Deus e que precisamos de uma transformação, de uma mudança radical na nossa vida, que começa com o lavar regenerador do Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo em nós com o seu perdão, e também da obra do Espírito Santo nos inclinando para de fato vivermos essa verdade de ter um único Deus, não ter concorrência para Deus, de fato aceitarmos a palavra de Deus como orientação para a nossa vida, de fato buscarmos os frutos do Espírito, que é de fato aquilo que cumpre a lei de Deus. Enfim, quando nós olhamos que o cumprimento da lei é o amor de Deus perfeito é aquele que se revela na fidelidade a Deus e também na fidelidade ao próximo. E agora, quando nós lemos o 10º mandamento que diz: não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, nós então encerramos a parte de exposição dos 10 mandamentos com este. A cobiça significa um desejo ardente, um desejo no coração. A tradução se faz para ter prazer em, deliciar-se em, né? Desculpem o trocadilho. A ideia aqui é de alguém que está
queimando por dentro, incendiando por dentro de desejo. Daí uma tradução para paixão. E então, no grego, essa tradução vem para desejar, cobiçar, ansiar. E se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja. Então a palavra almejar. Então a palavra cobiça, na Bíblia, em português, a palavra cobiça, ela já tem uma conotação negativa, mas ela pode ser um desejo positivo ou um desejo negativo. Por isso que o mandamento diz, não desejarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Ele especifica o que você não deve desejar. Porque se você ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Sim, nós podemos ter desejos legítimos, o desejo de estar com as pessoas que amamos e que são legais para nós, no ponto de vista jurídico, são relacionamentos legais. Nós precisamos ter desejo da comunhão dos santos, nós precisamos desejar a lei do Senhor, nós precisamos desejar aqueles trabalhos que exaltam a Deus e que abençoam o nosso próximo. Mas, olhando a palavra não cobiçarás, nós também entendemos que Deus está proibindo-nos de querer algumas coisas. O que você quer? O que você deseja? Quais seus sonhos, seus projetos, seus anseios? O que tem prendido a sua atenção e feito você investir inteligência, energia, talentos para conseguir? O que você tem querido? O que seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos estão dentro da vontade de Deus ou estão contra a vontade de Deus? Querido telespectador, a Bíblia diz que a cobiça acontece no coração. E um dos exemplos bíblicos para isso se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante, quando diz, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram, falando de Israel nas suas cobiças. E quando nós apreciamos o texto de Coríntios, no versículo 8, tem que ver com promiscuidade sexual. Ele diz, não cobice isso. Quando nós lemos o versículo 9 dessa carta aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta, ele diz que eles desejaram água e pão do gosto. Ou seja, eles não estavam conformados com o que Deus estava provendo para eles, com o que Deus dera a eles, mas eles estavam desejando algo que estava além do que Deus queria para ele. Sabe, queridos, quando Deus te dá uma condição, te faz nascer em certo lugar, te faz ter uma certa família, te dá paz, os seus pais, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Quando Deus te dá uma cor na pele, nos olhos, Ele sabe o que está fazendo. E Ele diz, não deseje além disso, mas seja grato, porque Ele está cuidando de você. E, enfim, ali nós encontramos um exemplo de desejos negativo. Quando olhamos ainda as Escrituras, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus nos proíbe, né, que cobicemos essas coisas que estão relatadas aqui, como a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, ou o seu servo, ou o seu jumento. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, aprenda a agradecer a Deus o que Ele te deu. Aprenda a ficar contente com o que Ele te deu. Eu lembro, por exemplo, da mensagem de João Batista. Quando os soldados perguntam sobre arrependimento, João Batista diz, arrependei-vos. Ele diz, o que é que nós devemos fazer? Ele diz, contentai-vos com o vosso soldo. Talvez você ganhe pouco, talvez você tenha uma dificuldade de moradia, mas Deus tem cuidado de você. Aprenda a agradecer a Deus, o seu Deus, o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Aprenda a aceitar aquilo que o Senhor
deu a você e colocou em torno de você para o seu bem e para a sua alegria. E acima de tudo, aprenda a desejar aquilo que é legal, aquilo que Ele manda você desejar. E Ele diz, deseje a palavra de Deus, deseje Jesus no controle da sua vida, porque você terá de fato a mudança tão necessária para a sua vida, para sua família, para tudo que você tem. Que Deus te abençoe. Durante a Serana, uma vez por ano, a cidade de Maracapuru enche com visitantes, mais de 50 pessoas visitam. E lá na arena, eles têm danças e 20 mil mais podem ficar lá para celebrar, muita música e muitas roupas bonitas. E eles usam esse teatro para contar histórias. Por meio das danças, cânticos também, eles cantam sobre a guerra entre os portugueses e o povo indígena Mora e várias outras coisas. Também tem histórias sobre fadas, folclore e várias coisas assim. Eles cantam sobre a deusa de Amazonas, onde nós não sabemos que ele não existe, e outros deuses que não existem. Por isso, algumas pessoas estão nervosas sobre as celebrações. Mas existe verdade. Existem muitas histórias que não são verdadeiras, mas existe a verdade também. Eu encontrei alguém no nosso igarapé e uma vez ele disse para mim, ninguém tem a verdade. Eu disse, por que você conclui assim? Já frequentava várias igrejas, 6 igrejas diferentes em 30 anos. Ninguém tem a verdade. Mas ele disse, não, ore comigo. E eu abri a Bíblia em João, capítulo 18, porque lá quando Jesus estava conversando com Pilatos, na noite da traição de Jesus, a traição, e a noite antes da crucificação de Jesus, Jesus disse isto sobre o reino dele e sobre a verdade. Ore comigo. João 18:36, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Pilatos respondeu. E falou um pouco mais com os judeus. E antes do fim da noite, deixou Jesus nas mãos dos judeus, da multidão, dos soldados, para matar Jesus. Jesus é a vida e Jesus é a verdade. Olha comigo também. Tem que seguir Ele, crer nele e seja salvo por meio dele. Jesus é a verdade. E se você está interessado na verdade, vá a Jesus, confie nele, escute para tudo que ele vai dizer e obedeça a palavra dele. E tem mais um texto em Mateus 11, versículo 28. Jesus disse, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, vá a Jesus, vá a Jesus. Ele é a verdade. Ele vai dar a você paz e descanso. Se você está cansado, porque está sobrecarregado, tentando para ganhar a sua salvação, tentando para agradar a Deus com sua própria justiça, tentando para cumprir os 10 mandamentos e cumprir e seguir as regras e as tradições dos homens, se você está descansado e não tem paz, vá a Jesus. Ele é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Confie nele e vai receber descanso. Até a próxima vez. Volte sempre para assistir esse programa Testemunho da Fé.
Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Eu o louvarei, o exaltarei. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amém. Nesse instante eu queria convidar os corais a se colocarem de pé. Vocês, os ministros da música aqui, que abraçam essa congregação simbolicamente nesse círculo, eu queria que vocês agora abrissem o coração como um ato de entrega a Deus, abençoando esses filhos de Deus, todos juntos. Em tuas mãos entrego, ó Pai, o meu viver. Em tuas mãos. Em tuas mãos entrego, ó Pai, o meu viver. Em tuas mãos entrego, ó Pai, a vida inteira. Que Deus abençoe vocês. Em tuas mãos entrego, ó Deus, em gratidão. Se você souber a música, cante. Vamos louvar ao Senhor. Em tuas mãos entrego, ó Pai, o coração. Em tuas mãos, ó Pai. Em tuas mãos entrego, Pai, o coração. Em tuas mãos entrego, Pai, a vida inteira. Em tuas mãos. Em tuas mãos entrego, ó Deus, em gratidão. Tu tens sido, ó Pai, um Deus maravilhoso. Tu tens me cercado de celestiais favores. Uma vida inteira seria pouco pra expressar todo teu cuidado e teu amor por mim. Mas agora eu quero, no louvor bem sincero, dizer o quanto eu te amo. Tu és o Deus a quem eu adoro. Todos. Em tuas mãos entrego, Pai. Eu me entrego, Pai. A minha vida. Em tuas mãos entrego, Pai. Minha vida inteira. Em tuas mãos. Em tuas mãos entrego a Deus a minha gratidão, Em tuas todo mãos. meu louvor. Em tuas mãos entrego a minha vida. Minha vida é tua, Senhor, meu amor pertence a ti. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme estou, firme,
firme nas promessas de Jesus.